de hoje. Vamos para a aula número 11. Então, compartilhando aqui a tela com os irmãos agora. É essa daqui. Aula número 11. Deixa eu aumentar a tela aqui. Deixa eu puxar o visor para baixo. Pronto. Né? Então, nós estamos vendo aí a natureza da igreja. Esse é o nosso tema geral. E nós vamos ver agora uma segunda função da igreja, tá? Bom, na aula passada, nós estudamos a primeira função da igreja. Primeiro, de acordo com o texto aqui, né? Não que seja mais importante, tá? Mas primeiro aqui do que foi apresentado. Então, a primeira função da igreja que nós vimos foi o evangelismo, né? A igreja é chamada a gerar igreja, né? A igreja é chamada a gerar igreja. Então, a igreja ela é chamada para multiplicar, né? Para crescer, para contagiar. Eu coloquei aqui, olha, esse começo aqui é meu, tá bom? Os bens adquiridos, conquistados por Cristo para nós, por nós experimentados, não devem ser individualizados ou privatizados, né? Na nossa experiência de vida, cada uma aqui, naquela primeira aula nossa, né? Aula número 0, né? Não foi nem a aula número 1, foi só a apresentação. Vocês contaram experiências de vida. Todo mundo aqui, se parar, tem alguma experiência muito positiva a partir do conhecimento de Cristo, né? Esse conhecimento do Evangelho, de Jesus, ele é impactante para a nossa vida. E isso não deve ser privatizado. O que eu quero dizer com privatizado? Como se fosse só meu, né? Fechado só para mim. Mas a igreja é chamada a compartilhar isso, né? E esse compartilhar, ele não diminui a experiência, pelo contrário, ele aumenta, né? Antes, deve ser algo contagiante. Essa palavra é uma palavrinha feia, né? Essa palavra contagiante, ela é usada mais para doença, né? De contágio, né? Mas a igreja ela tem que ser contagiante, ela tem que contagiar outras pessoas com a mesma alegria, com o mesmo amor, com o mesmo sentimento que foi tão positivo para a nossa vida. Aliás, né? É isso que faz com que muitas pessoas se dediquem ao evangelismo. Muitas pessoas com um desejo muito puro, né? Querem que um amigo, um parente, sinta a mesma coisa que ele está sentindo, e aí ele vai tentar compartilhar o evangelho. Alguns sem sabedoria, sem entendimento, né? Às vezes de uma forma tocada, mas a verdade é que aquilo que a gente sente, a gente quer compartilhar. E a igreja é chamada para isso. A igreja é chamada para gerar igreja, né? Para atrair mais pessoas. Quem de fato, né? De fato, experimentou o terno amor de Deus revelado em Cristo, deve desejar ardentemente que outros sintam a mesma coisa. Não é algo meramente intelectual, né? Não é algo só conceitual, só ideológico, né? Por isso que nós estamos aqui tratando sobre natureza da igreja, e tem uma parte mística, uma parte espiritual aqui, que é além da parte intelectual. A parte intelectual é o conhecimento, que a gente pode apresentar em cursos, em palestras e em livros. Mas quando a gente fala de evangelismo, quando a gente fala do compartilhar Cristo, é algo muito mais profundo, é compartilhar a vida, né? Então, quem de fato sentiu, experimentou o que significa a vida de Cristo na sua própria carne mortal, escreve Paulo, né? Quem experimentou isso, né, deve automaticamente, né, é natural que queira compartilhar isso com outras pessoas. Hoje nós vamos para outro aspecto. Então, isso foi nosso pensamento sobre evangelismo. A segunda função que vai aparecer aqui é sobre a edificação. Antes de tratar da edificação em si, aqui começa a falar da edificação, mas antes, tem algumas reflexões que eu fiz, lembrando até de algumas aulas do seminário, quando eu estudava no seminário, tinha um pastor José Faustino, ele gostava de falar essa frase aqui que eu destaquei em amarelo. A porta dos fundos da igreja é maior que a porta de entrada. A porta dos fundos da igreja é maior que a porta
de entrada. O que ele queria dizer com isso na época, né? Ele queria dizer que o número de pessoas que são desviadas, pessoas que saem da igreja, é muito grande. Ele dizia que, na época, tinha aquelas projeções, isso nos anos 2000, tá? 2000, 2002, 2003, quando eu estava no seminário, tinha aquelas projeções muito interessantes de como o número de evangélicos crescia no Brasil. O pessoal falava, olha, já é 22% da população, né? A Assembleia de Deus gostava de falar, a gente somos milhões, aí tem os números de milhões de membros que faziam parte da Assembleia de Deus. Ou algumas pessoas gostavam de falar da Igreja da Coreia, que é uma igreja enorme também, Igreja da Coreia do Sul, né? Mas o fenômeno aqui no Brasil de crescimento do número de evangélicos era muito grande, né? E muito observado, não só dentro do meio evangélico, mas revistas como a Veja e outras mídias publicaram matérias observando o crescimento do número de evangélicos, né? Mas aí eu lembro que o pastor Faustino ele dizia, olha, cuidado, a porta dos fundos é maior que a porta da entrada. Ele queria dizer, a igreja atrai muita gente, mas nem todo mundo fica. Muita gente entra na igreja, igrejas que fazem apelo, né, levanta a mão para aceitar Jesus, né, fica na igreja um tempo e depois sai fora, né? O número de pessoas desviadas é muito grande. E outra coisa que ele dizia é que a maior igreja do Brasil, isso o pastor lá do seminário dizia, né, aparentemente, não sei se é um dado que ele tinha de alguma coisa que ele leu, ou se era uma percepção, mas ele dizia que a igreja dos desviados é maior do que a igreja dos congregados. Ele dizia, olha, o número de crentes sem igreja, o número de crentes afastados, desviados, é maior do que qualquer igreja que tenha pessoas congregadas no Brasil, né? Então, o número de pessoas que são desviadas é muito grande. Então, são duas frases que eu lembrei aí quando eu comecei a preparar essa aula, né? Aí eu coloquei aqui algumas observações. Muitas vezes, pessoas têm entrado na igreja, ficado por um tempo, até ser batizado, mas não permanecido. Eu acho que todo mundo aqui conhece algumas pessoas desviadas, né? Se fosse para perguntar aqui, todo mundo aqui iria dizer de pessoas que foram na igreja, frequentar a igreja por um tempo e não ficaram. Evidentemente, a falha, né? Onde que está a falha? Por que essas pessoas não ficam? Por que essas pessoas não ficam? Né? Nós não podemos ter uma resposta simplista, né? Não é só uma resposta. Nós estamos falando de pessoas. Cada pessoa é diferente, né? É muito ruim, às vezes, colocar todas as pessoas, estamos falando de gente, né? E gente tem temperamentos e histórias diferentes, e às vezes a gente quer colocar todas as explicações com uma única, aliás, todos os problemas com uma única resposta. E não é bem assim, né? Mas a gente pode pensar em respostas, em situações, né? Então, eu vou pegar só duas possibilidades, tá? Existem várias, a gente pode pensar em outras, tá? Mas eu vou colocar duas coisas que eu acho que é bem pertinente, que eu entendo ser bem pertinente. Evidentemente, a falha pode estar na própria pessoa. Então, a falha pode estar na própria pessoa. Então, a falha pode ser do indivíduo, a própria pessoa. Olha, eu, por exemplo, né, eu me converti na igreja pentecostal Deus e Amor, né? É uma igreja que me ensinou muitas coisas sobre oração, sobre a comunhão e tal, né? Sobre família também, sobre a oração, sobre a consagração, muitas coisas, né? Mas é uma igreja que nunca teve muito foco em estudo da Bíblia, da palavra, né? Mas o que aconteceu comigo, né? Eu sempre quis aprender, muito curioso, né? Não a curiosidade só intelectual, mas a curiosidade de querer entender. Ora, se a Bíblia é a revelação de Deus, então eu preciso entender melhor essa revelação. Eu me lembro que muito novo, o meu primeiro livro de estudo da Bíblia é um livro que todo mundo tem em casa, né? Ou tinha, né? Que é um dicionário. Hoje, com internet, você nem usa mais dicionário, porque você tem aplicativos, né? Com dicionário online, ou você pesquisa na internet. Mas eu lembro que, por exemplo, Deus e Amor tem muita oração de Salmo, né? Salmo 91, Salmo 23, né?
Eu lembro que eu lendo o Salmo 91, a igreja, Deus é amor, o pessoal gosta de ler Salmo 91, é um salmo forte e tal, né? Mas tem um monte de palavra que eu não entendia, e quem lê na igreja às vezes não entende, e fica repetindo, orando, como se fosse uma oração mágica, e nem entende o que significa, né? Calcarás ao pé do leão e da áspide. Eu falava, o que é calcarás e o que é áspide? O que é calcarás e o que é áspide? Então, a primeira coisa que eu fiz, eu me lembro disso na adolescência, foi pegar um dicionário só para entender o significado dos termos que estava ali em português. O meu primeiro livro de estudo da Bíblia é um dicionário, né? E eu lembro que eu perguntei para o meu pai o significado de algumas coisas e outras eu comecei a olhar no dicionário. E aí, gente, o que acontece é que quem tem sede busca água, né? Quem tem sede busca água. É ou não é? Se você está com sede, e você vai atrás da água, né? Então, a culpa, muitas vezes, recai sobre a própria pessoa. Muita gente não parece ter sede de entender melhor o Evangelho, de conhecer melhor Jesus, de se aproximar mais de Deus, né? E fica algo muito superficial, né? Fica muito na superficialidade. Mas existe outro problema. Então, esse problema pessoal é um, mas o nosso foco aqui hoje, devido ao tema da lição, será outro, tá? Então, sem tirar a responsabilidade individual de cada um, existe um outro foco também, né? E é o outro foco que nós vamos priorizar devido ao nosso tema. Então, coloquei aqui, ó, porém, minha experiência de igreja mostra mostra também uma falha na igreja, na edificação, né? Então, existe uma falha pessoal das pessoas, né? Existe também uma falha na instituição, e não só a instituição, no próprio corpo, na igreja invisível também, que somos nós, né? Que de fato cremos e confessamos e experimentamos. Porque muitas vezes a igreja tem falhado na sua função de edificar outras vidas. Ainda cabe nessa reflexão pensarmos no tipo de crentes que têm sido formados. Ora, a igreja evangélica do Brasil é a que mais cresce, né? O Brasil cresce muito o número de evangélicos, mas ao mesmo tempo cresce corrupção, cresce gravidez na adolescência, cresce o tráfico de droga, cresce a violência, cresce o mal. Aí eu sempre fiquei pensando, mas tem algo errado, né? Tem algo errado. Se cresce o número de pessoas que se dizem seguidoras de Jesus, esses números negativos deveriam estar caindo e não aumentando. Porque, na minha cabeça, a lógica é, se cresce o número de quem ama a Deus, de quem ama o Evangelho, de quem segue a Jesus, né? Isso vai se externar, vai aparecer também numa sociedade mais honesta, numa sociedade mais justa, numa sociedade mais equilibrada, né? O Brasil é o maior país católico do mundo, né? E é um dos países, não sei se ainda é, mas era um dos países que mais cresce o número de evangélicos. Se tem tanto cristão católico ou evangélico, se são cristãos de fato voltados para o amor, para se doar ao próximo, para de fato viver uma vida de integridade, o Brasil deveria ser o país mais honesto, deveria ser o país com o maior número de boas ações, de boas coisas, deveria ser o país menos corrupto. Se a gente fizer uma pesquisa entre os políticos, a maioria deles se dirão cristão, seja católico ou seja evangélico. A bancada evangélica é grande, né? E por aí vai, mas não é o que acontece. Não é o que acontece. Então, que tipo de crente tem sido formado, né? Será que são crentes de fato edificados, né? Será visível neles o fruto do Espírito? O fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a bondade, a longanimidade, é o controle, né? É o domínio próprio. Será que a gente vê isso nessas pessoas que são cristãs, independente de ser católico ou evangélico, né? Estão firmados na rocha? Então, podemos colocar... Nós vamos falar de edificação, né? Edificação é construção de um prédio, é um edifício, é a figura do edifício. É a figura de um prédio sendo construído. Essa é a imagem, né? E aí nós temos que perguntar,
Que tipo de edifício está sendo construído? É uma igreja, né, pensando de modo geral, tá? Os cristãos. É uma igreja firmada na rocha, que é firme, sólida, inabalável, ou será uma igreja firmada na areia, que qualquer vento vem e derruba, qualquer vento de sedução deste mundo? Quando eu falo sedução desse mundo, é todas essas coisas negativas, depreciativas, que inferioriza o homem, que deveria ser a imagem de Deus, e não tem sido, né? É uma igreja que congrega ou é uma igreja que segrega? Congrega, junta, segrega, exclui, né? É uma igreja que pensa no corpo, que pensa no outro, no irmão, ou é uma igreja individualista que só pensa em si? Até as orações se tornam individualistas. A nossa oração é pelo meu emprego, a minha família, a minha vida, a minha saúde. No máximo é o meu pastor e a minha igreja, é tudo meu, né? As nossas orações são tão individualistas. Quando a gente olha no Antigo Testamento, as bênçãos lá no contexto judaico era coletiva, era para a cidade, para o país. Pensando até Malaquias, por exemplo, 3, quando fala do dízimo, quando fala que abrirei a janela dos céus e derramarei sobre vós uma bênção tal, ali era a bênção para o país inteiro, enquanto que as igrejas evangélicas que gostam de usar o Malaquias capítulo 3 para falar do dízimo, fala de uma bênção individualista, tá? Para a própria pessoa, é só ela, né? Enquanto que a gente lê lá em Malaquias, o contexto é nacional. Então, é uma igreja que ama, apesar das dificuldades. As dificuldades existem e eu sigo amando a Deus e ao próximo em meio às dificuldades. Ou é uma igreja que só ama nas facilidades, né? Na época que tudo vai bem e tudo está bem. Por isso é urgente darmos atenção à função da edificação. É urgente, essa é uma das necessidades mais urgentes. Por que essa é uma necessidade urgente? Porque crente a gente tem demais, cristão a gente tem demais, mas que tipo de igreja, que tipo de cristão tem sido levantado no Brasil? Né? Alguém, isso aqui eu lembro do seminário também, eu não lembro quem disse, tá? Mas alguém do seminário certa vez disse que a igreja brasileira era como um grande elefante doente, adormecido. Significa que tem um grande potencial, né? Só que está doente, adormecido, sem vida, sem força, sem vigor, né? Nosso país tem muitos cristãos, mas eles se parecem cristãos genuínos, né? Então, eu já falei aqui uma vez, eu vou repetir. Na minha adolescência, na minha juventude, eu tinha uma grande preocupação com o evangelismo, no sentido de pregar para pessoas não cristãs, né? Mas, com o passar do tempo, principalmente depois do seminário, eu fui percebendo uma necessidade de edificar a igreja, aqueles que já estão, porque eu vi que o número de pessoas que entram na igreja e não ficam é muito grande. E eu vi que o número ainda dos que ficam são de crentes, muitas vezes, que não têm solidez na sua vida. Não é um edifício na rocha, é um edifício na areia. Por isso, a função da igreja sobre a edificação é muito importante. E eu, nos últimos anos, tenho me visto voltado muito mais para a questão da edificação do que para a questão do evangelismo. Não que não seja importante, mas Deus coloca pessoas com habilidades diferentes em funções diferentes, né? Mas é muito importante nós darmos atenção à edificação. Não adianta encher a igreja de pessoas, mas de pessoas que serão desamparadas e não serão edificadas, não terão crescimento. Nós precisamos encher a igreja, mas encher a igreja e dar sustento para essas pessoas que serão colocadas na igreja. Por isso que nós vamos pensar aqui hoje sobre a função da edificação. A função do evangelismo, ela é muito lembrada, principalmente nos meios mais pentecostais, né? Ou mais ativos, né? A nossa igreja também lembra, né? Mas muitas igrejas que dão atenção a missões lembram muito da parte do evangelismo, mas a gente não pode esquecer da segunda parte, que é a edificação. Senão a gente enche a igreja, mas daqui a um ano não tem quase ninguém lá, né?
Então, vamos começar pensando aqui, ó, o objetivo dos dons. Eu tenho separado aqui, o que está aqui sublinhado, tá? Igual eu fiz da outra vez, eu que entendi aqui ser uma das ideias centrais do parágrafo do autor, então aí eu coloquei. A segunda principal função da igreja é a edificação dos crentes. Embora Jesus tenha dado maior ênfase ao evangelismo, né, isso segundo o autor, aqui o Milard, né, já que ele apresenta no final aqueles textos, né, não necessariamente, essa é uma percepção do Milard, tá, que Jesus deu uma ênfase maior ao evangelismo. Não necessariamente, mas essa é a percepção desse autor. A edificação dos crentes é logicamente anterior. Né? Por que logicamente anterior? Né? Certa vez eu fiz uma apostila para uma série de estudos na outra igreja que eu congregava. Quem sabe um dia a gente possa usar aqui conosco, tá? Mas eu não usei aqui conosco ainda, eu já citei em pregação, mas eu não fiz o estudo com vocês, mas eu fiz um texto uma vez sobre os 3 imperativos de Jesus. 3 imperativos de Jesus, que é vinde, ficai e ide. Então Jesus disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então vinde, vinde. O chamado é para vir aos pés de Jesus e aprender. Vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Então, Jesus ele fez o chamado para vir, e quando ele chamou para vir, ele fez discípulos, pessoas que foram edificadas, instruídas, foram fortalecidas, né? Não só no ensino, mas com o acompanhar diário da vida de Jesus. Depois de um tempo, Jesus disse para eles ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, vinde é formação. Ficai para receber poder e graça, capacitação do Espírito Santo. E depois, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Né? Por isso que o autor, quando ele diz aqui que é logicamente anterior, é que só pode ir para evangelizar aquele que já passou pelo vir de ser edificado. Né? É nesse sentido aqui. O que muitas igrejas fazem, nem tanto no nosso meio batista, mas no meio pentecostal, é enviar pessoas que nunca vieram, que seriam pessoas que se converteram recentemente, têm um testemunho de vida muito interessante, mas já são enviadas para pregar sem nenhuma formação, sem estarem equipadas. Né? Isso acontece muitas vezes. Mas vamos lá. Paulo falou repetidamente da edificação do corpo. Vamos pensar nesse texto aqui, Efésios 4, 11 ao 13, um texto maravilhoso. Temos textos bíblicos aqui para examinar, que é sensacional. Vamos ver aqui. Então, nós estamos pensando aqui, o objetivo dos dons. A palavra dom significa dádiva, é presente, tá? Então, aqui são os dons chamados de dons ministeriais, tá? Quais são eles? São esses 5 ou 4 que aparecem aqui, no verso 11. E ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e para pastores e mestres. Então, ele mesmo concedeu, tá vendo? A ideia aqui é que o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre não é só algo pessoal, não é somente algo de capacidade natural, mas é também algo concedido pela graça divina. Então, Jesus, ele mesmo concedeu uns para serem apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado, tá? Alguns enxergam esses apóstolos como os missionários também. A palavra apóstolo significa enviado, pode ser o primeiro enviado para um determinado lugar, né? A palavra apóstolo, enviado. Inclusive, em Hebreus, Jesus é chamado de apóstolo. O próprio Jesus é chamado de apóstolo, no sentido de ser o enviado de Deus, tá bom? Mas ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Profeta é o portador da palavra, né? A palavra que vem para edificar, para corrigir, para instrução, não somente no sentido de revelação, tá?
Pode ser aqui o portador da palavra, tanto pregada quanto inspirada. Outros para evangelistas, né? Que nós já falamos sobre evangelismo aí na semana passada, e outros para pastores, é aquele que cuida da comunidade. E mestres, aquele que ensina. Aqui existe algumas versões bíblicas que colocam pastores mestres junto, tá? Porque, se não me engano, o texto grego, ele pode sugerir isso. Como em grego não tem ponto nem vírgula, as palavras estão próximas, juntinhas umas das outras, talvez seja pastores mestres juntos, né? A função pastor-mestre, e não pastores e mestres. Independente disso, essas 5 funções, elas existiram e hoje existe. Aqui o apóstolo, aqui não necessariamente são cargos, tá, eclesiásticos, né? Não necessariamente são cargos eclesiásticos, mas são dons ministeriais. Pessoas na igreja que têm essa capacidade, né, de ser o enviado de Deus, o apóstolo. Talvez aqui pensando hoje seria algo mais próximo de missões, tá? É o que a maioria ou muitos dos intérpretes colocam, tá? O profeta é o portador da palavra, não necessariamente aquele que tem uma revelação, mas aquele que traz a palavra inspirada numa pregação, numa mensagem, pode ser também. O evangelista, aquele que leva o evangelho, que evangeliza pessoas que ainda não conhecem o evangelho. O pastor, aquele que cuida do rebanho, aquele que cuida do povo de Deus, das pessoas. E o mestre, aquele que ensina. O pastor aqui, não apenas o pastor como o pastor Fernando, tá? Que oficialmente é o pastor da nossa igreja, né? Mas a igreja, ela tem pastores, pessoas que têm esse chamado de cuidado, de cuidar, né? Às vezes um líder do louvor, um líder de um grupo das crianças, um líder de um determinado segmento, ele tem não o título pastor, mas ele tem essa capacidade de cuidar, né, da comunidade, de cuidar do grupo de pessoas. Tá? Vamos lá, pensando aqui. Então, Paulo lista aí 5 funções ministeriais. Para que servem essas pessoas? Para que serve o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre? Aí, em azul, com vista, ele concedeu aos santos, aperfeiçoamento dos santos. Veja, a palavra santo é interessante, né? Se a gente falar que fulano é santo, você tem uma ideia que é alguém perfeito. É aquela visão católica, né? De que o santo não tem nenhum pecado, é a pessoa perfeita. Mas o santo aqui ele pode ser aperfeiçoado, porque o santo aqui é o santificado em Cristo. Então, todos nós que cremos em Cristo somos santificados. E o santo ele pode ser aperfeiçoado. Aperfeiçoado como? Pelo ministério dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. A palavra serviço, aqui eu estou usando a versão revista e atualizada, mas algumas versões colocam para o desempenho do ministério. A palavra ministério significa serviço. Para a edificação do corpo. Olha a palavra edificação, eu vou colocar aqui em outra cor. Olha, eu vou deixar em negrito e em vermelho aqui. Ó. Edificação do corpo, para a edificação do corpo. O corpo é a igreja. O corpo é a igreja, para a edificação do corpo. Até quando funciona isso? Até quando tem que ter essas pessoas com essas capacitações? Até que todos, não é só alguns, não é só o louvor, só as crianças, só os jovens, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Conhecimento do Filho de Deus não é só o conhecimento intelectual, né? A Bíblia usa muitas vezes a palavra conhecimento no sentido de intimidade. Eu acho que aqui a maioria vai se lembrar, quem usava versões mais antigas, no Antigo Testamento, quando tinha um relacionamento sexual e a geração de um filho, o termo era conheceu. Vocês se lembram? Adão conheceu a Eva e ela gerou Caim. Adão conheceu a Eva e ela gerou a Sete, né? Então, a palavra conheceu é um relacionamento de intimidade. O conhecimento de Deus é muito mais do que apenas uma questão intelectual, mas é uma questão de vida, né? Uma questão de aprofundamento da vida. A perfeita varonilidade
varonilidade, alguns tá a estatura perfeita do varão, mas é maturidade, seria até ser um homem maduro, né? A comparação aqui é que a ação ministerial ela deve ocorrer até que a igreja seja madura. É como uma criança que é imatura, que ainda não tem percepção, e ela vai amadurecendo e vai entendendo a medida. E qual que é a medida? O que é ser maduro? O que é ser homem, no sentido de homem formado, né? Homem e mulher aí, de humanidade, tá? É a plenitude de Cristo. Eu listei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? E seria os objetivos desses dons ministeriais. Para que serve o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre? Ele serve para o aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do serviço, a edificação do corpo, para que todos cheguem à unidade da fé, para que promova o pleno conhecimento do Filho de Deus, para que seja a igreja, né, as pessoas levadas à varonilidade, ou seja, à maturidade, à medida da estatura, né, à medida de estar parecido com Jesus, a plenitude de Cristo. O nosso foco, evidentemente, que é a edificação, e tudo isso vai girar em torno da edificação. Então, a edificação ela está ligada justamente a esses ministérios. Né? Para que serve? Os crentes devem crescer em Cristo, nele. Aqui é o verso 16 também de Efésios 4. Tá? Nele quem? Nele Jesus, nele. O corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Aqui é a metáfora do corpo físico, né? Juntas e medulas, ligaduras, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o crescimento. Aqui tem uma coisa interessante, porque o crescimento se dá nele, que é Cristo, mas o crescimento não é apenas dependente de Cristo. O crescimento ele se dá por ele, mas depende da atuação das partes do corpo, que somos nós. Então, eu coloquei uma observação que tanto Cristo como cada crente atua, ou seja, existe uma cooperação de Cristo com a igreja. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo, né? Então, às vezes, nós colocamos tudo na conta de Deus apenas, né? E Deus não promoveu o crescimento de determinada igreja, né? Mas os dons são ofertados, são oferecidos, mas as responsabilidades são nossas, né? Então, eu me sinto, cada vez que eu leio, hoje eu comprei mais um livro, ó, Tipologia, a interpretação do Antigo Testamento no Novo Testamento. Eu não consigo ler sem ficar com o coração cheio de vontade de pôr isso para fora, compartilhando com alguém, conversando com alguém, né? Então, nós precisamos cooperar com a edificação do corpo. Deus é aquele que dá o crescimento, mas é preciso a atuação de cada parte. E aí vai a pergunta, né? O que o Celso, o que o Givaldo, o que o Eugênio, o que a Maria de Lourdes, o que o Alexandre, o que o pastor Fernando, o que a gente pode fazer para que a igreja cresça em edificação, para que exista esse crescimento saudável. E crescimento aqui não é crescimento numérico, não. É esse crescimento que nós lemos aqui antes, ó. É o crescimento no conhecimento do Filho de Deus, é o crescimento na maturidade, é o crescimento da edificação, do edifício que está sendo construído. É o aperfeiçoamento dos santos, né? Então, nós temos aqui esses ministérios e o objetivo deles. A edificação é critério para a nossa ação. A edificação é um critério para a nossa ação. Acho que tem algum microfone aberto, tá? Se alguém abriu aí, por favor, fecha, que está às vezes indo um som, né? Aí depois, se precisar, você abre. Vamos lá. Então, a edificação é critério para a nossa ação. O potencial para a edificação é o critério pelo qual todas as atividades, incluindo o nosso falar, devem ser avaliados. Aqui é o verso 29, também de Efésios 4. Olha que interessante esse verso 29. Não saia da vossa boca, eu estou lendo aqui, eu vou colocar em verde, tá? Estou lendo aqui, ó. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só
só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem, né? O contexto ele é um pouco mais amplo, ele vai falar sobre ações práticas da vida, mas aqui nós pegamos só esse versículo, que é muito interessante. A ética cristã, a moral cristã, tirando as polêmicas que existem, ideológicas e teológicas e religiosas, mas o conceito ele é maravilhoso, né? E nós temos que buscar viver isso na prática. Não sai até o que a gente fala. Qual que é o critério? O que eu falo? O critério é só um. O que você vai falar, ele causa destruição ou ele traz edificação e transmite graça a quem ouve? O critério para a nossa fala, para o nosso compartilhamento. Hoje é época de compartilhamento, né? A nossa fala não é só a fala oral, tá? Nós falamos hoje pelo que escrevemos. Na época de Paulo, na época do Novo Testamento, poucas pessoas tinham a capacidade de escrever e de enviar cartas e tal, né? Não era todo mundo que tinha essa possibilidade. Os pergaminhos, inclusive, eles eram raspados, né? O Fernando aí estuda bastante os pergaminhos, né? Muitos pergaminhos, eles eram raspados para serem aproveitados. Como se você escrevesse a lápis, apagasse e escrevesse por cima. Inclusive, tem textos bíblicos, até não só bíblicos, mas textos antigos, que são recuperados hoje assim, né, Fernando? Tem textos que o pessoal descobre camada embaixo do outro texto, porque rasparam para poder aproveitar o pergaminho e escreveram por cima. Mas aí ficou lá como meio que no fundo impresso o que foi raspado, né? Então, hoje nós falamos pelo que compartilhamos em redes sociais, pelo que escrevemos e por aí vai, né? E aqui a orientação é: não saia da vossa boca nenhuma palavra de destruição, que causa destruição, que é o contrário da edificação. A figura da edificação é o prédio sendo construído, é a casa sendo construída. Quem não edifica, destrói. Lembra do Provérbios? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, a derruba, né? A gente pode trazer isso para o crente também. O crente sábio edifica a sua igreja, mas o tolo derruba, destrói. Só saia da sua boca a palavra necessária para a edificação, para transmitir graça a quem ouve. Eu coloquei aqui uma ilustração, eu iria escrever, mas eu acabei não escrevendo, tá? Só vou contar. Os 3 crivos de Sócrates, né? Tem uma ilustração, não sei até que ponto ela é factual, tá? Se aconteceu de verdade ou não, mas ela é muito conhecida e ela serve para exemplo aqui do que nós estamos tratando. Diz que certa vez uma pessoa amiga de Sócrates, Sócrates não é o jogador do Corinthians, tá? O ex-jogador, né? Mas é o filósofo grego, né? Filósofo grego. Diz que um amigo de Sócrates chegou para ele e falou: Sócrates, eu tenho uma coisa para te contar em particular, tenho um segredo aí para te contar, uma coisa em particular. E aí Sócrates falou: certamente, antes de você me contar isso, você já passou o que você vai me dizer pelos 3 crivos. Crivo é peneira, tá? Era uma peneira de metal que era utilizada na época lá da antiguidade. A ideia de peneira, de crivo, é a figura da avaliação, tá? De análise. Você já avaliou antes, né? Você já fez uma análise antes. E aí esse rapaz falou: os 3 crivos? Que 3 crivos são esses? Aí Sócrates respondeu: certamente você passou pelo crivo da verdade. O que você vai me contar é verdade? É verdadeiro? Você já verificou se é verdade? E aí o rapaz parou e pensou e falou: olha, se é verdade eu não tenho certeza, mas eu ouvi dizer, né? Esse é o maior pecado hoje da internet, não é? As pessoas saem compartilhando coisas sem verificarem se é verdade e muitas vezes compartilham mentiras. E cuidado, você talvez não seja o autor da mentira, mas você talvez esteja ajudando a compartilhar mentiras, né? E aí o Sócrates falou: então você passou pelo menos no segundo crivo. O segundo crivo é o da bondade. O que você vai me contar é bom? É uma coisa boa? É uma coisa boa? E aí ele pensou: bom não é não. Ele falou: então o terceiro crivo, que é a necessidade, é necessário. O necessário ali é necessário que eu escute isso. Isso vai ser proveitoso para mim? Vai me trazer proveito?
e aí o rapaz se calou e falou que não, aí o Sócrates falou, então mudemos de assunto, porque se não é verdade, se não é bom e se não é necessário, eu não preciso ouvir. Né? Então, é uma ilustração do filósofo grego que é muito interessante. Né? O critério da nossa ação deve ser a edificação. Né? O que nós temos promovido deve trazer edificação. Agora, pensando nos dons espirituais, né? Os dons espirituais que o autor aqui chama de dons controversos, né? Ou controvertidos. Além disso, na discussão de Paulo sobre alguns dons espirituais controvertidos, ele comenta a respeito da edificação. Então, o apóstolo Paulo ele vai fazer uma lista em 1 Coríntios, capítulo 12, sobre dons tidos como dons maravilhosos, tá? Ou dons supranaturais, que não são apenas naturais. Né? Ele vai falar, por exemplo, de falar em línguas e interpretar as línguas, não somente como se fosse um outro idioma, porque Paulo ele vai falar que aquele que fala nessa língua tem que orar para interpretar. Então, não é só uma língua humana, né? Como aparentemente é o que aconteceu no Pentecoste. No Pentecoste, havia pessoas de outras nações que diziam, nós ouvimos na nossa língua, então é uma língua de alguma nação. Mas em Coríntios, Paulo fala de uma língua que a pessoa não tinha que estudar para aprender a interpretar, ele fala que tinha que orar. Se alguém fala em línguas estranhas, em outra língua, ore para que possa interpretar. Então, ali é uma coisa diferente do que aconteceu em Atos, tá? Ele fala para orar, ele não fala para estudar, para entender. E ele fala, e se você fala e não entende, então fale sozinho, você e Deus. Né? Ele fala de dons de curar. Ele fala ali de profecia no sentido de revelar algo que estava oculto. Então, ali em Coríntios tem uma lista de dons maravilhosos. Alguns teólogos hoje, alguns, não é a maioria, alguns acham que esses dons cessaram e não acontecem mais, né? Mas grande parte dos teólogos, não precisa ser pentecostal, tá? Uma boa parte de teólogos, mesmo reformados e tradicionais, como, por exemplo, o Eric Similard, que é um teólogo batista, né? Esse daqui do livro, né? Acredita na possibilidade da manifestação ainda hoje desses dons. O próprio pastor e evangelista Billy Graham, que é batista também, né? Falecido, no seu livro O Espírito Santo, ele fala da possibilidade da manifestação de dons maravilhosos ainda hoje. Né? E quando a gente lê as biografias de missionários, como aqueles do Heróis da Fé, nós vamos encontrar coisas maravilhosas sendo testificadas e contadas. Independente disso, né, se aqueles que acreditam que cessou e aqueles que acham que ainda exista, né, eu acredito que ainda hoje possa se manifestar dons maravilhosos, né? Eu acho que se eu pedisse aqui, muita gente teria testemunhos de curas para contar. Né? Eu já contei um aqui, e esse eu acho assim, sensacional. Né? O meu pai ele tinha uma cirurgia mal feita, de hérnia, e que não fechava, e saía pus. Né? Era um corte que não fechava e ficava saindo pus. E no culto, depois, quando terminou o culto, a cirurgia, aquele buraco que havia, que saía pus, ele estava cicatrizado, fechado, como se fosse uma cirurgia antiga, como se fosse uma cicatriz antiga. Então, esse é um exemplo de família, tá? Mas eu já vi outros eventos maravilhosos na igreja que eu acredito que se eu perguntasse, muita gente poderia contar. Mas são experiências. Mas o que nós estamos pensando é na edificação, né? Então, voltando aqui. Vamos ver como Paulo fala desses dons, né? 1 Coríntios 14, 1-5. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então, aqui, muitos teólogos vão chamar os dons espirituais, enquanto que aquele de apóstolo, mestre, pastor, profeta, lá seriam os dons ministeriais, né? Daqueles que ocupam uma determinada função, atividade na igreja. Né? Mas os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Está vendo como aqui essa língua é diferente da língua da questão do idioma? Porque se fosse uma questão de idioma, se eu começar a falar em francês, eu não estou falando com Deus, estou falando com quem fala francês. Né?
Lá no Pentecoste, quem falou em língua sendo outro idioma, não falou a Deus, falou a quem estava ouvindo em outro idioma. E aqui Paulo fala, quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Lá no Pentecoste, todo mundo entendeu. Essa daqui ninguém entende. Em espírito fala mistério. Paulo fala que isso aqui é um falar misterioso, né? Mas quem profetiza fala a homens, edificando, essa é a palavra aqui nossa, né? Ó, edificando, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, porque ele se sente bem, né? Algo estático, talvez, algo misterioso, né? Ele se sente bem, ele, pessoalmente, né? Mas quem profetiza edifica a igreja. Aqui é questão de conhecer, de entender o que se fala. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis. Pois quem profetiza é superior a quem fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação, né? Então, qual que é a grande contenda que existe muitas vezes entre tradicionais e pentecostais, né? É que muitas vezes no meio pentecostal, falar em língua ele ficou colocado de um modo muito estranho, né? A língua estranha fica estranha, porque o que Paulo vai dizer é se alguém fala em língua, em outra língua, tem que interpretar. Se não sabe interpretar, ou se não tem ninguém que traduza o significado daquilo, que a pessoa fale sozinho, só ela e Deus, porque senão vão entrar na igreja e vão falar que vocês estão loucos. É isso que Paulo diz aqui no contexto maior. Então, Paulo diz que a edificação vem pela compreensão, tem que entender o que se fala. E a profecia, ela é a fala, é a palavra falada, né? Aqui a profecia talvez signifique a profecia no sentido da revelação, mas ela pode ser também aqui no sentido da pregação, porque aqui já é o capítulo 14, não é o 12, né? O 12 que tem a lista lá dos dons espirituais, mas pode ser também, ou pode ser as duas coisas. O fato é que Paulo diz que a fala compreensível, ela edifica, exorta e consola, e edifica a igreja. O objetivo dos dons espirituais é a edificação da igreja, não é causar confusão, distúrbio, falta de compreensão e de entendimento. A importância para edificar outras pessoas, quando se exerce os dons controvertidos, é mencionado novamente. Então, Paulo vai falar no versículo 12, 17 e 26, mais uma vez, que os dons espirituais, eles servem para edificação. Então, vamos lá, 14 e 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Para que nós vamos querer progredir na nossa vida espiritual, né? Se não para edificar a própria igreja? Nós não podemos pensar numa espiritualidade privada, né? Eu vou estudar mais, conhecer mais, orar mais, me dedicar, me consagrar, jejuar, pensar em Deus, fazer retiro, viver num monastério, né? Pensando na minha própria edificação. Paulo está falando que vocês progridam, mas é para a edificação do corpo, a edificação da igreja. Paulo fala, se vocês crescerem em dons, para que serve? Se não para a edificação do corpo da igreja. O verso 17, porque tu, de fato, dá bem as graças, mas o outro não é edificado. Aqui é quando Paulo fala das línguas, quando alguém falava em língua e outra pessoa não entendia. Ele fala, para você tudo bem, mas quem está do seu lado não entende nada e não é edificado. E o verso 26, que foi o que eu mandei para vocês hoje, é o mais importante, é a pergunta, e agora, o que a gente faz? Paulo fala, que fazer, pois, irmãos? Que fazer? O que nós devemos fazer? Quando vocês se reúnem no culto de vocês, que tenham os salmos, leitura dos salmos, que tenha doutrina, que alguém ensine, né? Que alguém traga alguma revelação, algum entendimento, alguma compreensão, que alguém fale em língua, que alguém fale em língua, mas que o outro possa interpretar, senão fica calado e fala sozinho você e Deus. Mas o objetivo é, seja tudo feito para edificação. Seja tudo feito para edificação. Essa última referência resume a questão.
tudo deve ser feito para edificação, né? Observe-se que a tarefa é mútua e realizada por todos os membros, não somente pelo pastor ou ministro, né? Quando Paulo fala aqui, quando vocês se reúnem, que haja isso, aquilo outro, né? A ideia é que a igreja se edifique. Aqui a gente liga com Efésios. As juntas, as ligaduras, tudo bem articulado, né? Cada um na sua correta função para que promova o crescimento, né? A edificação da nossa comunidade aqui não virá só da atuação do pastor Fernando, não virá só da atuação do Alexandre, ou só da atuação do Celso, né? A nossa igreja, ela precisa se edificar. Agora, o que nós temos feito ou o que nós podemos fazer para a edificação da nossa igreja? Quais são as formas de edificação, né? Há diversos meios pelos quais os membros da igreja podem ser edificados. Um deles é a comunhão. Comunhão é uma das formas de edificação, né? Não é só o estudar a Bíblia que traz edificação. A edificação, que é essa construção, essa solidez robusta, né, de igreja, né, ela se dá também pela comunhão. A palavra comunhão é koinonia. A fonte que eu uso aqui, eu não sei se ficou certinho as palavras em grego, né, eu copiei e colei, às vezes fica um pouco diferente, tá? Mas a palavra é koinonia, que literalmente significava manter as coisas em comum. Comum. Tá vendo a palavra comum? Comunhão, é de ter as coisas em comum, né? Como que essa comunhão se manifesta? Essa comunhão, ela se manifesta de mais de uma forma, tá? Essa comunhão, ela se manifesta num exemplo prático em Atos capítulo 5, né? Capítulo 4, 5, nós vamos ler que eles tinham até as posses materiais em comum, né? Até mesmo as posses materiais estavam em comum. Então, isso trazia uma edificação daquela igreja de Jerusalém que compartilhava até mesmo o que tinha entre si, né? De fato, é muito constrangedor, é muito estranho numa comunidade a gente saber que tem um irmão passando fome, que tem um irmão passando frio. Fala a verdade. Imagina a nossa comunidade, né? E a gente sabe que um irmão, e a gente chama de irmão, e ele está passando por frio, passando por fome, passando por necessidade. Como que a gente pode chamar ele de irmão se a gente, tendo como socorrer, não o socorre? O seu irmão carnal, seu irmão físico, carnal, se você soubesse que ele não tem agasalho e que ele está com fome, você dormiria tranquilo ou você iria fazer algo para socorrê-lo? Até que ponto o irmão da igreja, ele é de fato irmão? Será que a gente chama de irmão e o vê como irmão ou não, né? É claro que nenhum momento ali foi um mandamento, né, da igreja de Jerusalém para que as pessoas vendessem tudo que tinha e dividissem, compartilhassem tudo. Mas o mandamento é que a gente ame o próximo como a nós mesmos, né? E é muito difícil a gente afirmar o amor ao próximo como a nós mesmos se a gente fecha o nosso coração quando a gente pode fazer o bem e socorrer alguém, né? E fala a verdade, a edificação, ela acontece nesses momentos, né? Como eu já disse, vou repetir, né? Todos os ministérios têm as suas falhas, têm os seus defeitos, né? Batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, Congregação Cristã, Igreja Católica, todas elas têm as suas falhas, né? O evangelho existe antes dessas igrejas. Essas igrejas são denominações que tentam viver e expressar o evangelho da forma que compreendem. Eu estou falando isso porque, como eu disse, na minha adolescência, a minha conversão e da minha família foi na Igreja Deus e Amor. E naquela primeira aula nossa, que nós fizemos reflexões sobre momentos da nossa igreja, foi falado sobre experiências negativas e positivas, né? E uma experiência positiva que eu tive é que a nossa família passou por um período muito difícil, né? Meu pai havia ficado desempregado, estava esperando a aposentadoria, que não saía, e a nossa família passou por necessidades financeiras e falta de comida, de alimento mesmo, né? E os irmãos da Igreja Deus e Amor, lá da época da minha conversão, nos ajudaram, nos acolheram, né? E a gente se sentiu muito acolhido, a gente se sentiu edificado, a gente se sentiu pertencente ao grupo. Um grupo de uma igrejinha de bairro, devia ter 20 membros, talvez,
e nos acolheu, e nos tratava bem, nos dava o sustento necessário naquele momento de tribulação, né? Isso trouxe edificação, trouxe sentimento de pertencer, de fazer parte do grupo, né? Então, essa comunhão que se revela pela ajuda material, ela é, de fato, edificante. Tá? Uma outra forma de comunhão é o compartilhar das experiências. Aqui é 1 Coríntios 12, 26. Eu vou deixar no verde aqui para vocês verem. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Lembra a ideia do corpo, né? Eu lembro aqui de uma aula que o Celso disse, né, que se o seu corpo está bem, mas você levanta e vai andando e bate o seu dedinho ali naquela quina, né, você vai ficar todo perturbado, sentindo dor, vai te atrapalhar em tudo, né? Lembra disso? E essa é a verdade, né? Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Pelo menos deveria ser assim, né? E se um membro é honrado, todos deveriam se alegrar com ele, o que nem sempre acontece. Então, veja, a ética bíblica, ou cristã, aqui desse Novo Testamento, ela é sensacional. E muitas vezes nós não estamos experimentando isso. Quando alguém do nosso meio sofre uma decepção, uma tristeza, uma angústia, o nosso sentimento deve ser também de entristecer junto, de compartilhar, né? Tem comunhão, ter comunhão tem comum. Se um membro da nossa igreja está passando por luto, essa tristeza tem que ser compartilhada, né? O meu irmão sofre, eu sofro com ele. E se ele se dar bem, se ele tiver uma situação muito positiva, eu tenho que me alegrar. O que acontece muitas vezes é inveja, não é inveja? Muitas vezes acontece, alguém lá se deu bem e alguém fica com inveja, né? Queria estar no lugar do outro, e não se alegrar com o outro, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque o sentimento deve ser de alegria. Se alguém da igreja, né, é elevado a uma situação melhor, tem uma promoção, conseguiu comprar um carro, uma casa, conseguiu fazer uma viagem legal, a gente tem que ficar alegre, né? Que bom que o nosso irmão está experimentando um momento de alegria na vida, né? Então, muitas vezes nós não sentimos isso e temos que tomar cuidado, mas é o sentir. Por isso que eu repito, não é só uma coisa intelectual, é uma coisa que é chamado para ser experimentado, né? Intelectualmente eu entendo, mas sentir é algo que não é mais do que o intelectual. Se um membro sofre, os outros sofrem com ele. Eu não posso sofrer só estudando, né? Eu não posso me alegrar só estudando. É uma prática cristã, mas que envolve a vida, né? Enquanto a dor é diminuída, porque a gente compartilha da dor junto, a alegria é aumentada quando é compartilhada, né? É muito melhor sofrer junto do que sofrer sozinho. Então, nesse momento de dores que nós estamos passando de pandemia, é muito bom se sentir querido. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, né? Eu também passei por outro trauma no final da adolescência, né? Foi a separação dos meus pais. O meu pai se separou da minha mãe, foi embora de casa, foi algo muito traumático para mim, né? Eu ficava muito triste, muito deprimido, né? E eu me lembro que o pastor Alex, que o pastor, inclusive, que celebrou meu casamento, certa vez eu fui na casa dele conversar, pedir orientação, e eu só contei tudo o que eu sentia. E chorei muito, eu o abracei, ele me abraçou, e no final eu falei para ele que eu estava bem e fui embora. Você sabe que, na época, eu nem tive a percepção do que aconteceu, como ele teve, e anos depois ele contou. Ele disse que, como pastor, ele esperava me ouvir e depois dar conselhos. E ele disse que ele achou muito curioso que eu fui, contei tudo o que sentia, chorei, abracei ele e falei que estava bem e fui embora, sem ele ter falado nada. Porque tudo que eu queria era alguém que me ouvisse. Tudo que eu queria era alguém que eu sentisse que sofria junto comigo, que compartilhava comigo da dor, do momento difícil, né? Então, a igreja, ela é edificada nesse compartilhar de sentimentos, né? Tanto os difíceis quanto os bons, né? E aqui todos nós podemos fazer isso. Todos nós podemos contribuir com esse compartilhar.
das experiências, tá? Tanto quando a gente para ouvir, quando a gente fala, tá? Então, nós que estamos aqui, com certeza somos pessoas que estamos buscando isso, senão a gente não estaria aqui, né? Então, vocês e eu e nós somos caminhos de compartilhamento, tá bom? Então, de momentos bons e ruins também, né? De abraçar, de chorar e de se alegrar, né? E Paulo vai escrever mais uma coisa. Ele fala da empatia quando ele diz que os crentes devem carregar os fardos uns dos outros. Gálatas 6:2, né? Carregar os fardos uns dos outros. Mas se a gente levasse essa prática a sério, não ficaria pesado, porque a gente leva uns dos outros. Eu ajudo o Givaldo a levar o fardo dele, mas o Givaldo ajuda a levar o meu. Não é um levando de todo mundo, né? Os crentes devem carregar os fardos uns dos outros. Deve haver, se a gente é povo, se a gente é corpo, né? Quando o irmão está fraco, aquele que está forte fortalece. E amanhã eu sou o fraco, que vou ser fortalecido por aquele que um dia foi fraco, né? Então, esse é o mistério do corpo, ou deveria ser, né? Mas a gente sabe que é, porque a gente já passou por isso, né? Igual o exemplo que eu dei. E eu acho que aqui muita gente teria exemplo para contar. Outra forma de edificação é pela correção. A correção como edificação, né? A gente sabe, né, que a correção ela é importante, né? A nossa família, nossos filhos, quantas vezes a gente não corrigiu os filhos, a gente sabe que o caminho deles serão danosos e perigosos. Quantas vezes nós precisamos, ou nossos pais fizeram conosco, ou nós fazemos com os nossos filhos, né? Corrigir, chamar atenção, orientar, para que siga melhor o caminho. O objetivo da correção é a edificação. Qual que é o problema? Muitas igrejas usam a correção para humilhar, para envergonhar, para fazer o que não se deve. A correção ou a repreensão ela deve ser ministrada com amor. É claro que tem pessoas que não querem. Quem não quer, você não pode fazer nada. Alguém disse que quando um não quer, dois não briga. Não é isso? Quando um não quer, dois não briga. E quando um não quer, já ouviram falar que uma andorinha sozinha não faz verão, né? Quando Jesus conta sobre a tentativa de reconciliação, se o seu irmão pecar contra ti, vai, conversa com ele, se ele não ouvir, leva mais 2 testemunhas, se ele não ouvir, leva a igreja, se ele não ouvir, então depende do outro. Hebreus diz, no que depender de vós, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. No que depender de você. No que depender de você é o caminho da paz, é o da chamada de atenção quando necessária, mas para corrigir rota, para se aproximar, não para afastar. Só que muitas vezes a outra pessoa não quer, né? A pessoa vai ficando com o coração endurecido, a pessoa não quer ouvir, e a própria pessoa se exclui. Então a disciplina, ela existe na igreja, existiu e ela deve existir. A disciplina, ela tem o objetivo de edificar, de curar, de libertar, não de excluir, não é o objetivo. Pode até acontecer, mas não porque a igreja o quis, mas porque a pessoa rejeitou todos os chamados de advertência e de tentativa de reconciliação. Tá? Edificação no corpo, não no individualismo relativista. Né? Um dos valores da comunidade é que a igreja protege os indivíduos. Se a igreja é corpo, a igreja protege os indivíduos contra as tendências de se afastar em favor das inclinações dos próprios desejos e ideias. Durante o período moderno, que é esse que nós estamos vivendo, e alguns já chamam de pós-moderno, né, houve e ainda há uma forte tendência no individualismo. Né? Desde o Renascimento e depois, né, o individualismo ele vai crescendo. E aí nós temos alguma perversão de algumas doutrinas. Né? Então, a Bíblia fala do sacerdócio de todos os santos, ou de toda a igreja. Esse foi um valor recuperado na Reforma Protestante. Né? Enquanto que a Igreja Católica diz que o sacerdote é só aquele oficial, Martinho Lutero e os reformadores diziam que não, que todos os crentes são sacerdotes. Todos podem ministrar, todos podem falar com Deus diretamente, sem a intervenção de um sacerdote, pensando lá no texto de Pedro, em outros textos também, que dizem que nós somos a nação real, o sacerdócio santo, e a raça eleita, e por aí vai, né?
Mas qual que seria a perversão? A perversão é que todos estão autorizados a dar a própria opinião, mas aqui no sentido de individualista, tá? No sentido de separar do corpo, né? Não no sentido de cuidado do corpo. É preciso a cabeça. Cabeça é Cristo, né? É preciso uma organização, é preciso um direcionamento, né? É preciso um respeito à autoridade dentro da igreja. Não um autoritarismo, mas autoridade. Eu vou lembrar aqui não um teólogo, tá? Vou lembrar um pedagogo. Paulo Freire, ele escreveu que a autoridade não é autoritarismo. O autoritarismo ele é impositivo, ele é ganho no grito, ele é ganho na força da imposição. E a autoridade, ela nasce do respeito, ela nasce do convencimento da integridade que existe naquilo que está sendo dito. Então, o pastor, o líder, ele tem autoridade, não é autoritarismo, né? Não é uma obediência cega, né? E irracional, mas tem que existir o respeito a qualquer forma de instituição, assim como na família existe o respeito ao pai, né? Bom, mas indo lá, qual que é o problema? O problema é que nos dias de hoje nós estamos vivendo um relativismo muito grande, principalmente na igreja, né? Quer e vive do jeito que quer, né? E não é bem assim. E aqui o autor ele aponta uma coisa que eu acho que faz sentido, principalmente aqui no Brasil, que é o lugar onde eu conheço, né? Ele fala que é bem possível, estou lendo a parte em azul aqui, ó, é bem possível que isso seja uma reação exagerada ao cristianismo autoritário, ou autoritarista, né, e legalista que experimentamos no passado. Ora, eu vou contar para vocês aqui, como eu disse, né, nós falamos de experiências positivas e negativas da igreja, né? Quantas vezes na igreja nós tivemos essa inflexibilidade, né? Essa rigidez, esse autoritarismo de coisas mais bobas e banais que existiram, como usar bigode, usar barba, usar a mulher que tem que usar saia, não pode usar calça, não pode jogar futebol, não pode ter uma televisão. Quantas igrejas expulsaram membros? Pessoas não puderam participar da ceia, pessoas não puderam estar em comunhão por causa de algo tão trivial, né? Eu lembro aqui do Edson contando aqui na nossa escola bíblica, né? Do caso de uma irmã que o pessoal fez uma reunião e queria excluí-la da igreja porque ela era do time de basquete. Isso há anos atrás, há décadas atrás. E aí eu lembro que o Edson disse que alguém lá do grupo falou, mas se Cristo morreu por ela, nós vamos excluí-la do corpo por causa de uma bola de basquete? Olha a tolice que se chega, né? Então nós vivemos uma época no passado de muito autoritarismo, arrogante e ignorante de muitos pastores, de muitas igrejas, né? E aí o autor aqui, o Millard, ele diz que parece que hoje a gente vai para um outro extremo, né? De nenhuma autoridade, de tudo relativo, cada um pensa, já que eu sou sacerdote, eu que determino tudo, né? E parece que caminha muitas vezes por aí. Então ele vai falar que é preciso a edificação no corpo, é o corpo, né? Não é o individualismo relativista que tem acontecido em muitas expressões cristãs. Uma observação, né, que eu coloquei, um crescente relativismo moral, ético e teológico, sendo que há pouco tempo havia um fortíssimo legalismo. A edificação ela se dá pelo ensino, a edificação se dá pela instrução, pelo ensino, e aqui é uma tarefa ampla do discipulado. Isso aqui eu já havia destacado, né? Lembra que eu disse? Naqueles ditos de Jesus, não é só pregar, não é ir e pregar, é ir e fazer discípulo, é ir e ensinar. Então a gente pode olhar aqui a tarefa do discipulado, que é a tarefa do ensino. O discipulado é o ensino. Mas isso não necessariamente é uma tarefa só dos pastores e mestres, tá? Essa tarefa ela pode ser mais ampla, né? Deus deu os dons ministeriais, como pastores e mestres, para preparar e equipar a igreja. Mas não necessariamente é só o pastor Fernando, né, oficial, que deve ser lá o instrutor e o mestre. Nós temos um exemplo de Priscila e Áquila, aqui em Atos 18, que
completaram o entendimento de Apolo, né? Lá em Atos 18. Eu coloquei uma observação: o discipulado está intrincado com o evangelismo. Não dá para separar, gente. Aqui é o que eu coloquei lá no começo da aula, né? Discipulado e evangelismo estão grudados juntos. O evangelismo, ele não tem a obra completa sem o discipulado. Qual que é a ideia do evangelista? Atrair muitas pessoas para a igreja, né? Mas será que ele vai ficar feliz se daqui a um ano não tiver mais ninguém? Então, eu gostaria de sugerir que o evangelismo é aquele que joga a semente, mas o discipulado, que é o ensino, é a terra para que haja o crescimento, que só Deus pode dar, né? Então, enquanto que o evangelismo é um jogar de sementes em todos os tipos de terreno, o discipulado, ele aduba a terra, ele prepara o coração, ele prepara a mente, prepara a vida das pessoas. Isso se dá pelo ensino. O autor aqui ele vai falar da diversidade da forma de educação, né? Várias formas de educação, usando a tecnologia, como nós estamos usando aqui agora, né? Fazendo isso à distância. Temos a irmã Madalena, lá de Rondônia, temos a Bruna e o Sanver, lá de Santa Catarina, temos a Michele também, pessoas de longe ou de perto, né? Usando os meios de tecnologia. A instrução se dá na igreja local, como uma escola bíblica lá, né? Específica na nossa igreja, mas na cooperação entre igrejas de outras localidades, seminários teológicos, né? Podem equipar e preparar melhores os pastores, e por aí vai. Para ir fechando o assunto, eu quero pensar nessa fala de Paulo para Timóteo, porque a edificação pelo ensino é uma das principais formas de edificação, mas não é a única, né? Mas nós vimos aqui outras formas também, da comunhão principalmente, mas o ensino, ele multiplica e ele deve multiplicar cada vez mais. Eu não consigo ler e guardar para mim. Quando eu leio alguma coisa, eu tenho vontade de comentar com alguém o negócio. Eu quero que vocês sintam isso também, é muito maravilhoso, muito bom, né? E Paulo ele fala isso para Timóteo. Olha que interessante. 2 Timóteo 2:2. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Vocês viram aqui que nós temos quatro canais de transmissão, e vai multiplicando. Isso é réplica, vai multiplicando. Olha só, Paulo para Timóteo, Timóteo para homens fiéis, e esses homens fiéis para outros. Vamos olhar lá de novo? E o que da minha parte, de Paulo, você ouviu? Quem que ouviu? Timóteo. Então, Paulo ensinou Timóteo. O que Timóteo aprendeu, agora ele tem que transmitir para homens fiéis. Agora já está no plural. Homens fiéis e também idôneos. E o que os homens fiéis e idôneos devem fazer com que vão aprender de Timóteo? Aí eles vão instruir outros, no plural. Então, Paulo ensinou Timóteo, Timóteo ensinou a homens fiéis, e homens fiéis vão ensinar outros. E sabe onde que chegou? Chegou aqui hoje, nós, né? Tanto que nós estamos lendo aqui o texto de 2 Timóteo, né? Então, a edificação se dá pela multiplicação do conhecimento e do estudo. A educação na revelação especial e na revelação geral. A revelação especial é uma forma de falar da Bíblia, tá? Nós vemos a Bíblia como uma revelação especial, porque tem o texto de um modo claro e específico, né? No sentido de que tem a explicação, tem as histórias, temos doutrinas, tem revelações. Então, essa seria a revelação especial, que é o que nós estamos tratando aqui agora na aula, um estudo bíblico, né? Mas o autor diz que a edificação também vem pela revelação geral. Revelação geral é o estudo da natureza, tá? Mas não só da natureza, né? Qualquer outra forma de saber e de conhecimento, ela é de Deus. Qualquer outra forma de conhecimento, ela traz edificação. Aqui ele dá exemplos de colégios, faculdades, cursos de alfabetização, e eu amplio aqui os exemplos. Um psicólogo cristão usar a psicologia para ajudar pessoas, né? A psicologia pode ser a ferramenta para curar alguém que está com problema depressivo. E edifica, não edifica? Nós temos pessoas na igreja com problemas que não são espirituais. Nós temos pessoas na igreja passando por necessidades que não são espirituais, que precisam de uma ajuda de um psicólogo.
quem que deu habilidade para as pessoas estudarem a psicologia? Nós que cremos em Deus, num Deus criador, por que nós não podemos acreditar que Deus dá a habilidade à pessoa para pensar, para desenvolver, para conhecer, para entender a vida e a mente humana? Então, pessoas que são focadas em outras áreas de saberes, elas também trazem edificação para a igreja no sentido de cuidar de vidas, né? Então, a psicologia, a psiquiatria, né? A filosofia, a forma de entender a vida, o mundo e outros saberes, todos os outros saberes, de alguma forma, eles podem contribuir para o bem-estar da igreja, tá? O N.T. Wright, né, que é aquele autor que eu mencionei na semana passada, ele escreve no livro O Dia em que a Revolução Começou, ele fala da morte de Jesus, tá? Mas ele diz, é um autor muito interessante, levanta questões assim teológicas bem polêmicas, tá? Nos livros dele, ele levanta questões teológicas bem polêmicas, mas ele diz em um dos seus escritos que é o que está em amarelo aqui que eu estou lendo. O alvo de toda exploração bíblica e teológica não é substituir o amor pelo conhecimento, e sim manter o amor focado em seu verdadeiro objetivo. Então, o N.T. Wright, apesar de ser um teólogo que sabe debater os temas mais polêmicos e tal, mas uma visão pastoral, ele diz, olha, o objetivo nosso não é destruir, mas é trazer edificação, não é tirar o amor por um conhecimento frio, mas é fazer com que o amor esteja focado, né? É muito interessante. E a pregação, né? Pregação é uma outra forma de trazer edificação, a palavra pelo ensino, pela educação, pelo estudo, a palavra por meio da pregação também. A pregação, Paulo vai dizer que traz edificação, exortação e consolação, né? E para terminar, é uma tarefa mútua, né? Ou seja, né, com o propósito de edificação mútua, Deus capacitou a igreja com diversos dons. No texto do corpo, né, tanto dos dons como da figura que Paulo usa do corpo, a ideia seria mostrar que toda a igreja é importante. Assim como no corpo todos os membros são importantes, toda a igreja é importante para o bem-estar desse corpo. Portanto, todos nós somos importantes no processo da edificação. E aqui eu termino com essas perguntas. Temos exercido o ministério da edificação? Nós temos exercido esse ministério? Ministério é serviço, tá? Temos exercido esse serviço de edificação, de ajudar a igreja, de melhorar a igreja. Igreja que eu falo não é instituição, tá? Não é melhorar a instituição igreja batista, né? A gente pode ajudar a instituição batista e é bom que a gente ajude, tá? Mas eu estou falando de pessoas, de vidas, né? Nós temos exercido esse ministério de edificar irmãos, pessoas e vidas. Uma outra pergunta é o que nós podemos fazer para edificar a nossa comunidade de fé? O que a gente pode fazer para fortalecer a nossa igreja, os nossos irmãos, nossos jovens, nossos idosos, nossas crianças, né? O que nós podemos fazer? O que podemos fazer para edificar a igreja de Cristo? Não só a comunidade, a nossa comunidade, mas fora da nossa comunidade, os nossos irmãos de outros lugares, de outros credos, né? De outras confissões. Então, gostaria que hoje a gente ficasse com esse pensamento, né? Nós temos sido edificantes, nós somos pessoas que promovemos o bem, que ajudamos a igreja a ficar mais sólida, mais robusta, né? A gente ajuda pessoas a estarem melhor com Deus e com o próximo. O que nós podemos fazer? Qual é a sua habilidade? Que habilidade você tem? Como eu disse, por exemplo, não é só uma habilidade teológica, né? Um psicólogo pode ajudar muitas pessoas dentro da comunidade de fé, né? É só um exemplo, um professor, alguém que ajuda alguém a alfabetizar. Eu fui professor da EJA. Eu tive um aluno da EJA, né? Devo ter tido outros, mas eu tive um aluno da EJA, que eu recordo, que, olha a situação, ele era professor de escola bíblica de uma igreja e ele não sabia ler e escrever direito. Você tem um professor de uma igreja que não sabe ler direito, como pode?
E por que ele foi para a EJA? Porque ele falava para mim, professor, eu preciso ler melhor a Bíblia, eu quero entender melhor. E ele foi para a escola para aprender a ler e escrever melhor, para poder servir melhor o grupo dele. E eu não sei o motivo, nem conheço o ministério, que igreja que é, talvez pela necessidade ali do lugar, de ter alguém mais velho, já era um senhor, talvez ter alguém mais experiente, que pudesse ensinar alguma coisa, talvez falaram, olha, ensina as pessoas, né? Mas ele foi atrás, como eu disse, quem tem sede vai atrás da água, né? Ele foi atrás. Alfabetizar alguém, não sei, ajudar alguém financeiramente, economicamente, aconselhar alguém, ouvir alguém, ensinar alguém a tocar, a cantar, não sei. O que a gente pode fazer? O que você pode fazer para trazer edificação para a sua e a minha comunidade aqui, Nova Jerusalém? E o que nós podemos fazer para o corpo de Cristo de um modo mais amplo, né? Não importa o seu colega de trabalho, da escola. Esse é o ministério da igreja, a edificação, não só a evangelização. Nós finalizamos a explicação aqui desse capítulo, tá? Dessa aula.